Fala galera, beleza? Estamos de volta aí com mais uma aula de geografia para essa semana. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai iniciar a apostila 2 com o capítulo 1, cartografia, conhecimento e poder. Tá bem? Com a disciplina de geografia, lógico, né? Oitavo ano. É, esse capítulo aqui, o que vai ser a mola mestra do capítulo, ou o ponto-chave dele, vai ser a questão dos cálculos de escala cartográfica. Tá? Inicialmente, nessa aula aqui, eu vou fazer uma introdução do que é cartografia, né? Que é a ciência que tem a função de representar o espaço geográfico a partir dos mapas ou cartas. A gente vai pegar um breve histórico nessa aula aqui sobre, né, a origem e evolução dos mapas e o poder, né, o poder que gira no entorno desses mapas, a intenção que gira no entorno da representação de um mapa. E no final a gente vai estar falando aí sobre a diferença entre as projeções cartográficas de Mercator e Peters, tá bem? Então esse aí o caráter ideológico dos mapas. O que acontece? O mapa, de certa forma, ele é uma expressão humana. E toda expressão humana é carregada de um conteúdo ideológico, né? De um conteúdo de ideias. E toda ideia tem uma intenção. A representação cartográfica, ela sempre, né, ela é tão antiga quanto a história da humanidade. Porque vocês vão ver logo no início aí da página 2 a seguinte frase: no decorrer da história da humanidade, os seres humanos desenvolveram uma enorme variedade de formas de comunicação entre os membros da comunidade a que pertenciam. Há registro de mapas anteriores a 6.000 a.C. Mas, tratando-se de caráter ideológico, que eu vou estar falando depois sobre, vou estar apresentando esses mapas para vocês aí, que talvez, né, tem alguns, um só que não tem na apostila que eu introduzi para vocês aí, tá? No caráter ideológico, a gente tem um mapa aqui que foi produzido no governo do George W. Bush dos Estados Unidos, uma visão de mundo dele, olha só, né, no Polo Norte aqui, é frio, onde mora o Papai Noel. Estados Unidos, terra da libertadora e da bravura, né? O Canadá é colocado como vizinhos. México, olha só a visão, cara, que procuraram representar aqui, pessoas mal cheirosas e com chapéus enormes. Cuba quer destruir nossa democracia com seus charutos. Aqui são os dragões, né, sem civilização, né, América do Sul, América Latina e continente africano. A Europa, no certo ponto aqui, ó, sem TV ou escada rolante, parques temáticos, Baviera Rainha, na Escócia, né, na Inglaterra, na Ásia, você tem aqui as comunidades. Vietnã está aqui em algum lugar, né? Na Oceania, na Austrália, aqui tem alguma coisa a mais. Comunidades que são nossas inimigas e devem ser destruídas aqui no continente asiático. Então, esse mapa aqui, no sentido ideológico, né, ele representa a visão que os americanos têm do mundo, né, em que eles se sobrepõem, em que eles se colocam como superiores. Tá? É o caráter ideológico. E assim são os americanos, né? São a grande hegemonia do globo, são a grande potência e que se vê acima de tudo e acima de todos, até hoje. Mas o que esse mapa aqui, né, que eu nem considero como mapa, considero como uma figura, porque faltam muitos elementos nesse mapa aqui, na próxima aula, não nessa, na próxima eu vou estar explicando para vocês, não posso considerá-lo como mapa. Tá? Beleza, então vamos para a história do mapa aí, moçada. Esse mapa de Gassur, na região da Babilônia, onde a gente tinha, né, onde vocês estudaram no sexto ano aí, que é um império babilônico que se formou na região da Crescente Fértil, né, que é a região dos rios Tigre e Eufrates. Isso foi produzido a cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Esse mapa aqui, esse primeiro mapa encontrado aí pelos arqueólogos, ele é nada mais, nada menos uma placa de barro cozido, né, com uma representação dos elementos que existiam naquele espaço, naquele momento, mas é uma placa de barro cozido que cabe na palma de uma mão, é muito pequeno. E aí fazendo, né, decifrando o que está sendo representado nesse mapa aqui, ó, a gente vê a presença dos rios, né, dos rios Tigre e Rio Eufrates, e do relevo, modelados de relevo que o cercam, né, a posição leste, a posição oeste, o norte e a posição sul. Por que eles representaram isso aqui? Porque a água, né, já desde os princípios da humanidade, é uma riqueza muito grande para todo o império.
Tá certo? Você pega lá na história da antiguidade, o Egito vai se formar, é um império que vai se formar aí no entorno do rio Nilo, né? A sociedade egípcia. E aí você tem aqui a questão da região da Babilônia, que vai destacar que esses recursos hídricos, esses rios principais aqui, que passam em meio ao deserto do Oriente Médio, é um elemento, né, que faz parte dessa sociedade aqui, ok? Eles se sentem soberanos sobre esse recurso que é de grande riqueza para eles. Tá bem? Mas olha só a diferença, gente, né? Esse é um primeiro mapa, mas considerando-se alguns elementos técnicos do mapa, eu não posso considerar isso aqui como mapa. Depois eu tenho um certo avanço aí na Grécia da Antiguidade. Aí eu já pego com vocês na página 4 e página 5, tá? Nós vamos ter aqui na Grécia da Antiguidade a origem da ciência ocidental, né? A filosofia vai tratar isso para a gente aí no período pré-socráticos, quando surge a ciência com o fim de responder muitas indagações sobre fenômenos naturais, origem da Terra, origem do mundo e outros mais de modo científico. Quando a ciência surge para romper com a mitologia, porque antes quem explicava sobre a origem da Terra, a origem da vida, a origem do mundo, a origem de tudo era a mitologia grega. Só que a mitologia trazia algumas informações, né? Algumas narrativas muito abstratas. E aí surgem os filósofos científicos. Cláudio Ptolomeu foi um grande cartógrafo da antiguidade. E Ptolomeu ele foi companheiro de luta aí de Alexandre de Macedônia, Alexandre o Grande, que vocês estudaram também, né, sobre a Macedônia, sobre a Grécia da Antiguidade, aí no 6º ano. Esse mapa mundi realmente representava o que se conhecia de mundo, e muito se aproxima aos mapas da atualidade, né? Aqui você tem o continente europeu, a botinha italiana, a própria Grécia, o norte da África, o Oriente Médio, tá? E o continente asiático, ok? A Índia está meio solta aqui, né? Era o que se conhecia. Abaixo do Saara e do lado de cá, que eu teria o continente americano, eram territórios não conhecidos pelos europeus, né? Pelos povos aqui da Europa, norte da Ásia, norte da África e o continente asiático. Tá bem? Então ele procurou representar, né, o que se conhecia de mundo. Isso aqui era o mundo, né, para a época, para eles na época, tá bem? Tá? Por isso que quando Portugal se lança ao mar, né, procurando fazer aqui o périplo ou contorno africano, o Portugal, esse pequeno país aqui, ele vai descobrir o mundo, né, vai apresentar o mundo para a gente aqui, ó, no continente no continente africano, né, e do lado de cá também tem o continente americano, por isso que é colocado como novo mundo. Mas a gente vê que com o avanço da ciência, né, com a aplicação da ciência, da matemática, da geometria, os gregos avançam muito e deixam grandes contribuições. O que vai ser diferente na Idade Média. Vamos ver aí. Durante a Idade Média, nós vamos ter um retrocesso na história da cartografia. Aquele mapa mundi, né, do Cláudio Ptolomeu, que se aproxima muito à atualidade, vai ser substituído pelo Orbis Terrarum, ou mapa TO, ou seja, um T dentro de um O. Né, porque durante a Idade Média a Igreja Católica fez uma série de restrições sobre o conhecimento científico. Aqueles conhecimentos científicos produzidos pelos gregos na Antiguidade foram censurados pela Igreja Católica, porque o conhecimento representa luz e libertação, né? E aí o clero papal não queria que os camponeses se libertassem através do conhecimento. Porque se os camponeses tivessem libertado através do conhecimento, não serviriam mais à nobreza e tampouco ao clero da Igreja Católica. Então eles representaram o mapa dessa forma. Isso aqui é um oceano, né? Esse aqui é o oceano. Entendi-se que a Terra era plana. Daqui que surge a teoria que a Terra era plana, porque os gregos lá atrás já diziam que a Terra era uma geóide, né? Uma esfera. Então eles vão colocar aqui ó, o continente da Ásia, a Europa e a África. E o mar Mediterrâneo, tá? Vão representar realmente aqueles territórios que de fato eram conhecidos, porém, né, não de acordo com a forma que eles possuem, né, que o continente asiático, europeu e africano possuem no globo terrestre. Então você vê um grande retrocesso aí nessa representação cartográfica. Vamos ver as próximas aí. As próximas representações, né, vão partir de Mercator, que surge aí no século XV para século XVI. E que muito vai auxiliar as grandes navegações. Isso aqui surge no contexto do Renascimento,
tá? Parece que vocês já estudaram sobre o Renascimento aí também no 7º ano e vão estudar sobre o Renascimento na História da Arte no 9º ano, tá bem? Então essa representação de Mercator, ela é muito semelhante à atual. Ele é classificado como uma projeção cilíndrica conforme, porque depois eu vou mostrar para vocês, né? Na próxima aula eu jogo para vocês a questão das projeções, por que ela é cilíndrica, tá bem? Só que ela tem uma visão eurocêntrica. Por quê? Porque a Europa está no centro do mundo, tá? A Europa está no centro, né? Daqui você tem o Novo Mundo, a Ásia e a África e a Oceania. Muita atenção aqui na Groenlândia, que eu vou explicar o tamanho da Groenlândia, gente. Olha o tamanho do Brasil. Ela mantém as formas do continente, né? As formas, o modelado, o desenho do continente nessa projeção, ela mantém, ok? Tá legal, né? Tá semelhante ao que você vê no globo. Mas vai distorcer o tamanho real, porque você vai ver o seguinte, ó. Olha só a distância entre as latitudes, aqui a partir do Equador. Agora, quando você chega na zona temperada e norte, você vê que as latitudes, a distância das latitudes aqui, ó, dessas linhas deitadinhas, ela é maior do que essa. Então, ela vai esticar o desenho. Tá? Por isso que a Groenlândia, que tem cerca de 2,4 milhões de quilômetros quadrados, parece muito maior do que o Brasil, que está aqui. Ó. O Brasil, né, ocupa mais de 60% do continente sul-americano. O Brasil é um país de dimensões continentais. O Brasil é quase do tamanho da Europa, cara. A Europa tem cerca de 10,4 milhões de quilômetros quadrados e o Brasil tem 8,5, né, pouco mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Ok? Então ela é uma projeção cilíndrica conforme, visão eurocêntrica, mantém as formas e distorce os tamanhos. Isso aqui geralmente é muito cobrado em concurso, tá, gente? Intestino também será cobrado. Vamos fechar aí, moçada. Aí eu fecho aqui com a projeção de Peters, do alemão Arno Peters. Tá? A gente já viu a diferença aqui, ó. Olha o Brasil, olha a Groenlândia, né? Olha o continente africano, como que ele aparece bastante. Ainda a Europa está no centro. Só que essa representação do Arno Peters, que ela é considerada equivalente, diferente do Mercator, que é conforme. Por que ela é equivalente? Porque ele mantém a proporção territorial dos continentes, tá? Mas distorce as formas, né? Ó, você vê que aqui a América do Sul está esticada, a África está esticada, tá? Porque o que acontece? Você vai ver que a direção dos paralelos aqui, ó, serão equivalentes, por isso equivalente, né? E as longitudes também, só que elas estão mais apertadinhas, tá? Então você tem uma certa esticada aí. Olha aqui a Groenlândia, né? Realmente, agora a Groenlândia está numa proporção semelhante, né, ao que se refere ao Brasil, comparando ao Brasil, ó, tá? Eu acho que ela está até um pouquinho esticada para cá, ok? Porque ela não é isso tudo aqui não, né? Porque se ela tem cerca de 2,4, ou em alguns lugares vão achar como 2,2 milhões de quilômetros quadrados, e o Brasil 8,5, eu posso colocar aí quase que 4 Groenlândias dentro do Brasil, tá bem? Gente, nós vamos parar por aí, nós somos até a página 7, ok? Página 8, 9, ó, projeção de Mercator e a projeção de Peters na página 10, ok? Beleza? Eu dei um repasse aí, porque eu quero que vocês fiquem muito atentos na próxima aula. Essa aqui é interessante. Mercator e Peters é muito interessante para cobrança de atividades e avaliações. Tá? Mas aí nós vamos ficar de olho depois aí no cálculo de coordenadas. Falou? Grande abraço.